de noite, de uma forma tão preciosa, nós descobrimos o que está cheios da comunhão do Espírito Santo. Então, Deus tem mostrado nesses dias, de forma muito clara, que Ele é tudo em nós e Ele já tem nos dado tudo. Nós já temos tudo, temos abundância de vida, isso é muito precioso. E aí você pensa, tá, mas a gente já falou sobre o amor, já falamos sobre a graça, já falamos sobre a comunhão, falamos sobre a fé, que é pré-requisito para os outros, né? Ah, sobrou um dia. Ah, Daniel, vai inventar alguma coisa aí para falar, né? Faltou um turno ali, né? Mas eu não sei se vocês lembram que no primeiro dia nós lemos um texto, e nós vamos ler o mesmo texto de novo, de Efésios 1, para aqueles que quiserem abrir. Mas, quando eu comentei na sexta-feira de noite que nós agora estamos inseridos nessa comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu comentei sobre duas coisas, de que nós agora nessa comunhão, nós podemos usufruir dessa comunhão, e aí nós íamos falar sobre o amor que nós usufruímos, da graça que nós usufruímos, da comunhão do Espírito Santo que nós usufruímos, mas também agora nessa comunhão nós temos também um papel. Nós temos uma responsabilidade. Não adianta a gente entrar nessa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e só receber. A gente só recebe. Recebe amor, recebe graça, recebe comunhão do Espírito Santo, recebe os dons do Espírito Santo, recebe o fruto do Espírito Santo, recebe poder para vencer o pecado, recebe poder para uma vida de vitória, recebe o amor para que a nossa identidade esteja segura em Cristo, porque o Pai nos ama como nós somos, acima de qualquer outra coisa, ao ponto de mandar o único Filho dele por nós, e a gente recebendo, né? Mas em Efésios 1 nos fala de algo que nós, como igreja, agora inseridos nessa comunhão, nós temos um papel também. Assim como o Pai é glorificado no Filho e ele decide que a centralidade de todas as coisas é o Filho, mas o Filho ao mesmo tempo agrada o coração do Pai, glorifica o Pai, o Espírito testifica do Filho e nos aponta para o Filho. Então existe esse papel nessa comunhão. Aonde entra a igreja? Até agora a gente está recebendo, né? A gente recebeu poder, dons, graça, vida, amor, alegria, plenitude de alegria, vida abundante, né? Cara, a gente vai explodir. Então, de alguma forma, isso agora precisa sair. Qual é o papel da igreja? Nós já lemos esse texto, mas agora com esse olhar do que nós já recebemos em Cristo, eu queria que nós lêssemos de novo Efésios 1, a partir do versículo 15, são vários versículos, mas peço que vocês prestem bastante atenção. Por isso, Efésios 1, 15, dá um tempinho para abrir. Ele fala, Paulo dizendo, né? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vamos parar por aqui. O que Paulo estava dizendo? Olha, eu ouvi falar da fé que vocês têm, eu ouvi falar do amor que vocês já têm, então eu não paro de agradecer a Deus por vocês quando eu oro. Era o que ele está dizendo até agora. Mas o que ele orava? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pausa de novo. Então, além de dar graças pelo amor e pela fé que eles tinham, ele orava por mais uma coisa. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo concedesse a eles espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Deus ia mostrar para eles alguma coisa. Deus tinha que revelar para eles alguma coisa. O que ele estava orando para que Deus revelasse a eles? Nós já lemos esse texto. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Pausa de novo. Iluminados os olhos do vosso coração. Ele estava orando para que esse espírito de revelação e de sabedoria abrisse os olhos deles para eles entendessem a esperança do chamamento deles. Ou seja, eles foram chamados para alguma coisa. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos? Como santos, nós temos uma herança, nós herdamos uma riqueza que nós estamos falando já há 3 dias sobre essa riqueza que nós herdamos. E qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos? Nós estamos falando sobre esse poder que nós herdamos porque cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, porque é muito poder.
Que poder é esse? É o mesmo poder, versículo 20, o qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Então, ele está dizendo aqui qual que é esse poder. Esse mesmo poder que nós recebemos, Deus exerceu em Cristo, dando vida enquanto ele estava morto entre os mortos e fez assentar acima de todas as coisas, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Pausa. Tem alguma coisa que fica fora do domínio e do poder de Jesus? Nada fica. O nome dele, ele está acima de todo nome. Acima de qualquer coisa, de todo principado, potestade, poder, domínio, né? Todo nome que se possa referir. As enfermidades são nomes. As lutas são nomes. As dificuldades são nomes, são tudo nomes. E o nome de Jesus está muito acima de tudo isso. E Deus, versículo 22, pôs todas as coisas, e aí aqui, se a gente achava que tinha alguma coisa fora, ela entrou aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. A autoridade dele, o nome dele é acima de todas as coisas, amém? Só que, para que Jesus seja o cabeça de todas as coisas, ou seja, ele recebeu essa autoridade, ele é o cabeça de todas as coisas, mas para que ele exerça essa autoridade sobre todas as coisas, ele pegou essa autoridade e deu à igreja. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas aquele que tem o nome acima de todo nome, a quem recebeu a autoridade de Deus sobre todas as coisas, ele pega assim, ó. Eu vou dar para a igreja, para que ela estabeleça o reino de Deus aqui na terra. Para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. E olha como ele caracteriza a igreja. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Toda essa plenitude que nós ouvimos nesses dias, que nós estamos cheios disso, Jesus diz que a igreja é a plenitude. Nós, como igreja, agora somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como igreja, nós manifestamos o poder e a autoridade de Cristo. A cabeça, para que serve a nossa cabeça? Né? A gente tem aqui o cérebro, a gente pensa, aqui nós temos, né, os nossos pensamentos, a vontade, o intelecto, e aí na hora que nós temos uma vontade de alguma coisa, nós pensamos naquela coisa, como nós realizamos aquela coisa? Através do nosso corpo. Né? Então eu pensei, minha minha garganta está seca, eu quero um copo d'água, e aí o que meu corpo faz? Ele pega a água. Deus, junto com Cristo, decidiu que a forma de ele estabelecer o seu governo e a sua autoridade sobre todas as coisas seria através de nós, através da igreja. Vocês percebem qual que é o nosso papel nessa relação de intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Nós em Cristo somos o corpo dele e como corpo nós somos executores aqui na terra da vontade de Deus. O que nós devemos fazer? Nossa vida aqui na Terra, e aí essa parte que eu vou falar agora, eu retirei de um livro chamado Movido pela Eternidade, do John Bevere, e ele fala o seguinte, que nós aqui na Terra estamos construindo alguma coisa. A gente não está aqui na Terra por acaso. Tudo que a gente faz constrói alguma coisa para o eterno. A palavra ao longo do Novo Testamento, ela usa várias vezes comparações com construção. Né, Tainá? Não sei se você já identificou isso, tu que é da área de construção aí, né? Ao longo do Novo Testamento, comece a reparar, várias vezes Jesus e os apóstolos usavam exemplos comparando o reino de Deus com uma construção. Por que se usava isso? É porque Deus está construindo uma casa. Deus está construindo uma casa. Ele é o proprietário dessa casa, ele é o dono, ele é a mente pensante, ele é o arquiteto dessa casa, ele que planejou essa casa perfeita do jeito que ele quer. A casa é para ele, é ele quem vai usufruir essa casa, e eu consigo imaginar ele com muita expectativa de que essa casa fique pronta. Neto, nós conversamos ali sobre o financiamento, né? Teu apartamento.
Dá ou não dá uma expectativa de que saia logo esse habite, fique logo essa construção pronta? Eu lembro no dia em que Deus permitiu, por um milagre de Deus, nós pegamos tudo que nós tínhamos para investir em imóveis dentro da casa e a gente deu de entrada no apartamento, não tinha nada na nossa casa dentro, zeradinha, cabia um monte de gente, isso que era bom, não tinha nada dentro. Nós ficamos 1 ano sem armário. Tchelle é guerreira, ficou com roupas em malas durante 1 ano. Mas aí nós compramos uma casa, era nossa. Cara, aquele apartamento era nosso. E ele estava em construção ainda. Todos os dias eu esperava chegar aquele e-mail dizendo, tá pronto. E não chegava. E o cara, tem que estar pronto esse apartamento. Aí passou o prazo e, para variar, atrasou. Atrasou a construção. Aí eu, atrasou, mas tá ficando pronta. É o nosso apartamento, é a nossa casa, é o nosso lar. Eu tava louco para entrar lá dentro. E aí tava chegando perto do casamento. Nós casamos dia 22 de julho e saiu o habite 1 mês antes. Mas aí tinha a questão do financiamento, porque depois de sair, que eu entrava com financiamento, eu peguei as chaves do apartamento 1 semana antes do casamento. Foi o projeto mais rápido que eu fiz. Em 1 semana a gente botou piso, botou luz, botou junca, botou gado, botamos tudo, né? E foi a semana, mas Deus sabe todas as coisas. Na quinta-feira de noite, nós casamos no domingo, então, sem ser na quinta anterior, 1 semana atrás, a Tchelle e eu ficamos doentes. Nós dois pegamos algo que se chama gripe A, não sei se vocês já ouviram falar. Gripe A, aquela influenza. Era algo muito sério e, de repente, 10 dias antes do casamento, eu não tinha força para nada. Eu levei a minha noiva, àquela altura, no hospital de madrugada. Nós saímos, eu peguei ela porque eu liguei e falei, eu tô muito mal, e ela também tava. E aí, um pouco menos de 1 semana antes do casamento, eu olhei para ela, olhava para mim e ela capotava, assim, desmaiava. Aí eu falei, Jesus, eu tô quase casando, e será que ela vai ou eu vou antes, 1 semana antes disso? Isso na quinta-feira. E aí, na sexta-feira, saiu a chave do apartamento. Então, nós tínhamos 1 semana com a chave do apartamento e os dois com gripe A. Aí eu falei, Jesus, por misericórdia de Deus, eu me recuperei no dia seguinte, só que quando se pega gripe A, não se pode voltar para o trabalho por 1 semana. E aí eu me recuperei no dia seguinte e fiquei 1 semana livre para trabalhar no nosso apartamento. Então Deus sabe todas as coisas, Ele usou até essa gripe, né? O propósito dele é muito soberano. Tchelle demorou um pouco mais para se recuperar, mas estamos bem, casamos, estamos firmes aí. Mas o fato é que eu estava ansioso por aquela casa, eu estava com uma expectativa para que saísse logo aquele apartamento. Eu consigo imaginar a expectativa de Deus com essa casa. Ele está construindo uma casa, ela vai ficar pronta. Inclusive, Ele está com tanta expectativa com essa casa que Ele deu um nome para ela. Sabe quando a gente gosta muito de uma coisa, que a gente dá um nome? O nosso primeiro carro lá tinha um nome, entendeu? Aí tu gosta, a gente suou tanto, eu e meu irmão, eu nem me lembro o nome dele agora, do carro, mas na época era muito especial, e aí nós tínhamos batalhado tanto. Sabe quando a gente gosta muito de uma coisa que a gente vai lá e dá um nome? Esse aqui, esse carro é o, sei lá, Furioso. Corsinha 1.0, tava lá, a primeira era curta, andava 2 metros, já tinha que botar a segunda. Mas, sabe aquela coisa que é tua, que tu gosta, que tu é tão precioso, tu dá um nome. E Deus deu um nome para essa casa, Ele chama ela de Sião. Não precisa abrir, mas Salmo 132, 13 fala o seguinte: quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Versículo 13 fala, porque o Senhor escolheu a Sião, Ele desejou-a para a sua habitação. Ele está com uma expectativa quanto a essa casa. Muita expectativa. E essa casa vai ficar pronta. Vamos abrir juntos 1 Coríntios. Depois de Romanos. Aleluia. Deus está construindo uma casa. Vamos falar um pouco sobre essa casa agora. Tainã, se já tem aí o arquiteto, já tem o projeto, já tem o proprietário, já tem a bala, como é que é, né? Já tem bala para essa construção, já temos o terreno aqui, o que a gente começa a fazer ali? Fundação. Primeira coisa, a gente começa a fazer a fundação. Vamos falar sobre essa fundação agora, mas eu queria ler primeiro com vocês. Cara, tá por dentro. Já fica na frente aí que eu vou te perguntar um monte de coisa. Normalmente pergunta aí o pessoal, teto, não, fundação. Versículo 9, 1 Coríntios 3, 9. Prestem atenção. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento.
como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas mesmo assim será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vocês percebem que ele está comparando com uma construção, né? Então, a primeira coisa na construção, nosso consultor aqui nos disse que é a fundação. Qual é o fundamento? Vamos ler de novo o versículo 11. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós sabemos que Deus Pai é o arquiteto, é o proprietário, é a mente pensante dessa casa que está sendo construída. E o fundamento, a primeira pedra angular dessa casa é Jesus Cristo. Ela é construída sobre Jesus Cristo. 1 Pedro 2,6, eu queria pedir que vocês deixassem um dedinho ou uma caneta em 1 Coríntios 3 e outro em 1 Pedro. 1 Pedro 2. Vocês podem abrir 1 Pedro 2. Mas marquem em 1 Coríntios porque a gente vai voltar. Aleluia, a casa do nosso Deus, sob o fundamento que é Jesus. 1 Pedro 2,6 fala o seguinte, por isso está na Escritura, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Pedra angular fala do fundamento, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então aqui de novo fala sobre Sião, essa casa que Deus está construindo, e de novo fala sobre esse fundamento, que é Jesus. Está claro por enquanto? Deus está construindo uma casa, que o fundamento dessa casa é Jesus. Agora, pergunta, de que é feita essa casa? Qual que é o material? Qual é o material dessa casa? Voltamos para 1 Coríntios. Deixa o dedinho em 1 Pedro aí também. Voltamos para 1 Coríntios 3, versículo 9. Tá, o fundamento é Jesus, mas do que ela é feita? Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Essa casa ela é feita de pedras vivas. Essa casa é feita de todos aqueles que são salvos pela graça, que reconheceram o senhorio de Cristo e por isso vão ser morada no céu. Nós somos pedras vivas. Nós somos o material de muita qualidade dessa casa. Não é qualquer material. Não tem superinflação de material como a gente tem visto por aí. Não tem. Essa casa, ela está sendo planejada perfeita, do jeito que o Pai sonhou. Sob o fundamento que é Jesus, construída com pedras vivas que somos nós. Quem é uma pedra viva dessa casa? Eu não sei onde eu estou, eu não sei se eu estou no porão, eu não sei se estou no segundo andar, eu não sei se estou no sótão, eu não sei, mas em algum lugar eu estou nessa casa. Eu sou uma pedra viva dessa casa. Amém? Somos pedras vivas. 1 Pedro, voltamos lá. 2, 4 a 5. Olha o que fala sobre essas pedras. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, está falando de Jesus, que foi rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele está falando aqui que nós somos pedras vivas, nós somos edificados casa espiritual. Alguém tem dúvida de que é uma pedra dessa casa espiritual que o Senhor está construindo? Nós
somos pedras vivas. Não precisa abrir, mas Hebreus 3,6, olha que específico. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Olha só, mais claro que isso, impossível. Cristo em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O material dessa casa são pedras vivas. Tudo se trata de vidas. É por isso que nós temos esse trabalho de alcançar outras vidas, outras pedras, porque nós estamos ajudando o Senhor a construir essa casa. Mas espera aí, Daniel. Agora deu um nó na cabeça. Se Deus é o arquiteto, se Jesus é o fundamento, e se nós somos pedras vivas, quem é o pintor? Quem é o encanador? Quem é o marceneiro? Quem é o pedreiro? Quem são todos os colaboradores, os trabalhadores dessa casa? São os anjos? Só pode ser que são os anjos. Será que são os anjos? Vamos voltar para 1 Coríntios 9. A gente vai e volta, vai e volta. 1 Coríntios 9, versículos 9 e 10, olha o que fala. Prestem atenção. Porque de Deus, no versículo 9, nós somos cooperadores. Ao mesmo tempo que nós somos edifício, ao mesmo tempo que nós somos pedras vivas dessa casa, nós também somos os construtores dessa casa. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo tinha entendido que além de ele ser uma pedra viva dessa casa, ele também era um construtor. Ele também era um trabalhador. 1 Pedro 2,7, voltamos para lá. É a última vez que a gente vai fazer esse vai e vem. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, está falando dos construtores. Então cada um de nós, além de ser uma pedra viva, tem um trabalho específico na construção dessa casa. Alguém aqui é o pintor. Alguém é o encanador. Alguém tem que fazer a porta dessa casa. Alguém tem que fazer as janelas dessa casa. Alguém tem que fazer os marcos dessa casa. Alguém vai pintar e dar o acabamento dessa casa. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa casa. O nosso maior exemplo de construtor também é Jesus. Além dele ser o fundamento, olha que interessante, abram João 17,4. João 17,4 fala o seguinte: eu te glorifiquei na terra, era Jesus falando, consumando a obra que me confiaste a fazer. Jesus foi o primeiro construtor dessa casa. Além dele ser o fundamento, ele foi o primeiro que Deus encarregou aquela missão ali de começar a edificar a casa dele, que é a igreja. Nós, como pedras vivas, somos casa de Deus, mas também temos um papel. Jesus tinha um papel na construção dessa casa. Ele sabia muito bem a missão que Deus tinha dado para ele, que era como o fundamento, e aí Jesus só morreu quando ele disse: terminei. A minha parte dessa casa eu terminei. De novo, eu falei isso acho que no primeiro dia. Tentaram matar ele. Ele só se entregou e morreu quando ele disse: está consumado. A mesma coisa com Paulo. Ele disse: completei a carreira. Ele tinha uma missão nessa casa, ele completou essa missão nessa casa. Em Atos fala sobre João Batista, diz o seguinte: tendo ele completado a carreira, então João Batista também tinha uma missão nessa casa, ele cumpriu a missão nessa casa, e só então ele foi decapitado. O que isso aqui nos diz? Nos diz que cada um de nós, prestem bem atenção, porque isso é divisor de águas. Cada um de nós tem um trabalho nessa casa. Fomos chamados para fazer alguma coisa. Meu amigo Tainan, de novo, tu contrata um monte de gente, tu põe dentro de uma obra e metade das pessoas não tem coisa para fazer. Não, fique aí, tomando um cafezinho. Ou tu contrata só quem tem alguma coisa para fazer. Né?
A ideia é que tem alguma coisa para fazer. Ele não vai contratar se não precisa. Nós, que somos igreja, já fomos contratados. Nós já fomos contratados. Se nós estamos aqui como discípulos de Jesus, eu sinto te dizer, mas tu tem uma missão. Existe uma parte dessa casa que é tua. Deus delegou para ti essa parte dessa casa. E tudo se trata de vidas. Se nós vamos construir uma casa que é feita de vidas, a nossa missão é vidas. Resgatar vidas. O que é resgatar vidas? O que é o trabalho do evangelismo, de um evangelista? É a pessoa que vai juntar material para essa casa. Então, quando nós evangelizamos alguma pessoa, quando nós proclamamos o evangelho, o que nós estamos fazendo naquele momento? Nós estamos pegando material. Mais pedras vivas para essa casa. Amém? Mais pedras vivas sobre essa casa. Se eu sou um pastor e eu cuido de vidas, e eu não estou falando só um pastor com um cargo instituído, mas aqueles que zelam e que cuidam e têm carga por cuidar de vidas, sabe o que estão fazendo? A pedra veio toda bruta, toda disforme. Nós estamos cuidando daquela pedra. Estamos começando a cuidar daquela pedra. Os mestres, aqueles que ensinam, se alguém tem carga por ensinar, o que está fazendo? Olha, pedrinha, precisa ser assim. Aí está lapidando aquela pedrinha. Aí vem o pastor e cuida daquela pedra. E sabe o que esse trabalho de pastor faz? O André é um baita pastorzão, sabe o que ele faz? Ele junta uma pedra na outra. Junta os ligamentos, vínculos de discipulado, igreja nas casas. São as pedras juntas. As pedras se ligando, né? Então vocês veem que cada função dentro do reino de Deus faz parte da construção dessa casa. Profecia, se o Senhor deu uma profecia, o que é o papel dos profetas? Não estou falando só do profeta, mas daqueles que, pelo Espírito Santo, profetizam. O que é a profecia? É a palavra de Deus aqui na terra. É o controle de qualidade. É o controle de qualidade. A gente pega assim, não, olha, Deus está dizendo que nós como igreja precisamos ir para cá, precisamos fazer isso, porque essa casa precisa ser ajeitada dessa forma. Vocês entendem que cada um de nós tem um papel na construção dessa casa, e tudo se trata de vidas. E essas vidas são dele, as vidas são para ele, a glória é para ele, mas nós somos os trabalhadores. A palavra fala quanto à proclamação do evangelho, que é missão da igreja, diz que essa é uma tarefa que os anjos anelam por fazer. Os anjos gostariam de estar fazendo isso, mas Deus deu essa missão à igreja. A palavra fala, eu já ouvi um pastor, se eu não me engano foi Bulhosa de Salvador, ele fala que no Velho Testamento era ministério de anjos, no Novo Testamento é o ministério da igreja. Porque agora nós somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, nós somos o corpo de Cristo, aquele que vai executar a casa dele, construir a casa dele. Então tudo que eu faço aqui na terra está edificando alguma coisa. Tudo que nós fazemos ou está edificando, e aí versículo 12, tudo que eu faço está edificando alguma coisa, ou é ouro, prata e pedras preciosas, isso está num lado, ou é madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um no dia do julgamento. Opa, ninguém me venderam errado, disseram que eu não ia ter julgamento nenhum para mim, eu já fui salvo. Eu não estou falando quanto ao julgamento da salvação, porque nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, nós vimos no sábado à noite. Então, nós já fomos salvos, amém? Mas nós temos uma missão a fazer. E um dia, como igreja, as nossas obras aqui também vão ser julgadas. E em cima dessas obras, nós vamos receber ou não o galardão. É o que esse texto está falando. Não está falando quanto à nossa salvação. Está falando quanto ao galardão. Eu não sei muito bem o que é esse galardão. Eu tenho uma teoria, mas não vou entrar nessa teoria aqui agora. Eu só sei que eu não quero perder. Eu só sei que é bom. Eu não quero perder. E aí tudo que eu faço aqui na terra, ou é ouro, prata e pedras preciosas, e o que acontece com esses materiais quando eles passam pelo fogo? Eles são purificados. Ou é madeira, palha e feno. O que acontece quando passa pelo fogo?
Percebam, olha o primeiro versículo do capítulo 3 que nós estamos lendo. Primeiro versículo, como é que ele começa? Ele diz, eu, porém, irmãos. Ele não está falando para os incrédulos aqui. Ele está falando para os irmãos. Ele está dizendo para os irmãos, para todos os discípulos de Jesus, que além deles serem casa, eles têm um papel. E nós temos que zelar para cumprir esse papel na construção da casa do Senhor, porque um dia nós vamos nos colocar diante do Senhor. E nós vamos responder pelas nossas obras. É o que está dizendo aqui. Se permanecer, versículo 14, a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, madeira, feno ou palha, sofrerá o dano, não vai receber esse galardão, mas ele será salvo. Espera aí, está dizendo então que eu posso ser salvo e não receber o galardão? Cara, isso aqui é muito sério. Nós, como igreja, a palavra fala, se eu não me engano, em 1 João, diz que nós temos que trabalhar para receber o completo galardão. Se existe um completo galardão, é porque existe um parcial e existe uma ausência de galardão. Então nós podemos ser salvos e, em nome de Jesus, que nós sejamos, além de salvos, que nós recebamos todo o galardão, porque nós cumprimos o nosso papel nessa casa. Quantos querem cumprir o seu papel nessa casa? Com convicção, com convicção. Se eu sou um arquiteto, se eu sou o dono dessa casa, se eu sou proprietário dessa casa, e eu contrato um pintor para pintar, e ele não pinta, o que eu faço? Eu desisto da casa? A casa vai ficar pronta. Ponto. A casa de Deus vai ficar pronta. Mas nós temos o privilégio de escolhermos sermos trabalhadores dessa casa. Ela vai ficar pronta. A casa vai ficar pronta. Mas enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos vivos, existe um papel nosso, individual, nessa casa. E eu posso decidir ou não fazer esse papel. Mas eu quero ser daqueles, como Hebreus fala, daqueles que não retrocedem, daqueles que entendem a vontade, o chamado de Deus para suas vidas e cumprem o seu papel nessa casa. E esse papel, esse julgamento, esse livro é muito bom, do John Bevere, ele fala o seguinte, que nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós deveríamos ter feito. Então não se trata da gente sair fazendo um monte de coisa. Agora eu vou fazer um monte de coisas. Se trata de nós ouvirmos a vontade de Deus para nossas vidas e obedecermos. E para alguns pode ser que a vontade de Deus, ela seja, vai para a África. O que tu faz? Faz as malas e vai. Porque tu tem um papel nessa casa. Para outros pode ser que o Senhor diz, vai e seja o melhor advogado daquela firma que poderia ser. Porque lá tu vai impactar 2 vidas. Mas essas vidas depois vão testemunhar para milhares de outras vidas. O que nós fazemos? Não, mas eu queria ser um evangelista. Deus te chamou para ser advogado. Tu não vai ser julgado pelo que tu fez, mas pelo que tu deveria ter feito. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Pode ser que Ele te diga, tu foi chamado para ser uma mãe e dedicar a tua vida a cuidar daqueles teus filhos. E aí aqueles teus filhos, conhecendo a Jesus, vão crescer, se tornar homens, mulheres de Deus, e um deles vai ser um pastor, um deles vai ser um ministro do Evangelho, o outro vai ser um profeta, e aquelas vidas todas também vão ser acreditadas a ti, e tu cumpriu o teu papel. Então entendam que não se trata aqui de um ministério maior do que o outro, de um serviço maior que o outro, não, se trata do o que o Senhor me mandou fazer. E cada um de nós existe um papel. Sabe o que acontece? Se Ele me mandou fazer a janela, eu vou fazer essa janela. Eu quero cumprir essa janela. E mais, nós vimos nesses 3 dias que nós temos tudo para fazer aquela janela. Entende que se Deus me pediu para fazer a janela, lembra sobre a graça? A graça é o poder para fazer tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Então se Ele me diz, faz o teto, já tem graça, já tem poder, já tem os dons do Pai, os dons de Cristo, os dons do Espírito Santo na minha vida para fazer aquele papel.
nada me falta. Mas nós precisamos, como prudentes construtores. 2 Pedro 1, 10 e 11, fala o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Então nós temos sim, que com diligência, cada vez maior, buscar dia a dia saber o que tu quer que eu faça. O que tu quer que eu faça? Nós temos recebido amor, graça, fé, dons, capacitação. Agora nós temos que perguntar: o que tu quer que eu faça? Qual é o meu papel nessa casa? Eu não sei vocês, mas eu fico com expectativa para saber o que tu quer que eu faça. Aí o Senhor vai dizer: faz o marco da porta. Eu disse: mas eu queria fazer tanto telhado. Faz o marco da porta. Isso que eu preparei para ti. E aí nós temos que ir: Senhor, vai ser o melhor marco de porta que tu viu na face da terra, porque eu vou me empenhar com diligência para fazer o meu papel nessa casa. Eu não quero que tu precise chamar outro para fazer esse marco. Esse irmão, quando ele estava ministrando, e eu estou compartilhando muito do que ele falou, porque em 2008 Deus mudou a minha vida. Eu entendi que eu tinha um papel nessa casa. Eu assisti a ministração desse cara e Deus falou tanto comigo que eu comecei a escrever a ministração inteira. E quando eu voltei para Porto Alegre, cara, eu era outra pessoa. Isso foi na época que eu estava na Suécia. Porque eu tinha entendido que tinha um papel na minha casa e eu não queria que o Senhor precisasse chamar uma segunda, uma terceira, uma quarta contratação, porque eu não fiz. A casa vai ficar pronta, mas nós temos o privilégio de termos sido escolhidos como igreja para construirmos essa casa. Falando da minha experiência particular, quando eu tinha 18 anos, lembra das conversões que eu falei? Lembra que eu disse que a minha terceira conversão eu ia falar no último dia? A minha terceira conversão, a primeira com 5 anos, recebi o Senhor, chamei o Senhor para morar na minha vida, creio que ali eu fui salvo, que o Espírito Santo passou a habitar em mim. Com 15 anos eu descobri que eu era um baita de um religioso, que eu precisava me render ao senhorio de Cristo de verdade e buscar ter intimidade com Ele. Intimidade. Deus falou muito naquele retiro comigo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui num outro retiro de carnaval. Ficou um retiro importante, né? Não percam. Naquele retiro, Deus não falou nada comigo. Eu falei: como assim, né? Sabe? Não falou assim. O retiro todo passou e no último dia eu estava meio frustrado, não é a palavra certa, mas estava meio assim, né? Alguma coisinha, né? E aí no último dia do retiro, Deus falou comigo uma frase. Uma frase que de novo mudou o rumo da minha vida. De novo eu me converti naquele momento. Ele disse o seguinte: Daniel, eu me lembro até hoje dessa frase. Daniel, chega de ser um espectador. Chega de ser um espectador. Chega de ficar recebendo, porque desde os meus 15 anos, aí eu comecei a mergulhar na palavra, na vida com Cristo, intimidade, eu estava descobrindo essa riqueza, e aí ele disse: chega de ficar olhando outros construírem essa casa. Ontem eu compartilhei com alguns de vocês sobre aquele trabalho com os adolescentes, que nós começamos com 18 anos, a maioria aqui estava ali. Foi porque eu entendi que eu não era mais espectador. Não foi porque Deus me disse que tinha ou chamar, ou que eu tinha uma capacitação sobre... Não, é porque eu entendi que eu não podia mais ficar parado. E é por isso que naquela madrugada, quando nós começamos a falar sobre o cuidado com os adolescentes, Deus me cutucou e disse: por que tu não faz? Chega de ser um espectador. Nós fomos chamados para construir essa casa. Aquilo foi algo muito importante para mim. Mateus 9, esse nós podemos abrir juntos. Mateus 9. Chega de ser um espectador. Naquele momento eu entendi que eu tinha um papel nessa casa e que eu não podia mais ficar parado. E olha o que a palavra nos fala. Mateus 9, nós conhecemos muito bem esse trecho, a partir do 35. Quando abriram, digam amém, por favor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Trabalhadores, de novo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria analisar com vocês cada um desses versículos de trás para frente. O 38 ele fala o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A primeira coisa que esse texto nos diz é que a seara é dele. Os campos, seara, você deve estar mais familiarizado com a linguagem que eu. Quem é que era agrônomo aqui, que eu não lembro? Tinha alguém que é engenheiro agrônomo aqui? Não? Só me confundi. Seara. A seara é o campo. Ela é de quem? Então a primeira coisa é a sua seara. A casa é dele. Ou seja, tudo o que ele fizer através de nós, todas as vidas que forem edificadas através de nós, todas as vidas que forem ganhas através de nós são dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, ou seja, tudo é dele. Primeira coisa que esse texto nos fala, tudo que nós fazemos aqui é para ele, para a honra e glória do nome dele. Mas nesse mesmo versículo, que fala, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, um dia eu parei para pensar que quantas pessoas diferentes existem nesse versículo. Primeiro existe Jesus, ele que está falando, né? Jesus está falando, é a primeira pessoa que existe nesse versículo aqui. A segunda, ele fala sobre o Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Deus Pai, ele é o Senhor da seara. E depois tem dois papéis. Tem a seara, que são os perdidos, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que estão perdidos no mundo e precisam ser resgatados. E tem depois os trabalhadores. Não existe nesse texto o espectador. Não existe aquele que fica olhando os trabalhadores na seara. Ou eu sou seara, ou eu sou trabalhador. Se eu não sou mais seara, porque eu já fui resgatado pelo sangue de Jesus, o que eu sou? Trabalhador. Não existe o espectador nesse texto. Mas eu tenho só 1 mês de convertido. Não existe o espectador nesse texto. Se eu não sou mais seara, eu já sou trabalhador. Mas Daniel, tem aqueles que estavam rogando, né? Ao Senhor da seara, aqueles que foram chamados a orar. A versão King James fala o seguinte: pedir que ele mande mais trabalhadores. Ou seja, aqueles que oram e que estavam pedindo para o Senhor mais trabalhadores já eram trabalhadores. Esse versículo precisa ficar muito claro para cada um de nós, de que não existe aqui o espectador. Ou eu sou seara, ou eu sou trabalhador. Se por algum motivo eu já me converti ao senhorio de Cristo, eu não sou mais seara. Então eu preciso construir. Eu preciso trabalhar. Ontem, falando com alguns irmãos, o primeiro nome dessa ministração que veio aqui, eu não vou falar por causa da câmera, mas ele foi assim, faça uma tradução, mas ele disse: tira essa coisa que tu tem aí atrás da cadeira. Tira isso aí que tu tem atrás da cadeira. Está na hora de levantar. Não vou falar por causa da câmera aqui, né? Mas tira isso aí da cadeira. Está na hora de levantar. A gente não pode ser papa-sermão que está sentado aqui, né, na cadeira o dia inteiro. Aí está aqui, ó. Né, você conhece o papa-sermão? Vai lá no domingo e diz: pastor, que pregação. Que pregação linda. Foi para mim. Aí passa a semana toda. Aí chega no domingo que vem: pastor, que sermão. Que palavra. Que glória. Aí durante a semana, não faz nada. Nós não podemos ser papa-sermão. Nós somos trabalhadores. Nós somos construtores. Se não somos mais seara, não existe o espectador. E nós fizemos uma pesquisa com vários pastores. Nós disparamos tanto na internet essa pesquisa para um projeto que nós estamos fazendo, quanto nós entrevistamos vários pastores. E nós perguntamos: qual é o percentual na congregação que tu é pastor que sabe que é trabalhador? As respostas foram muito tristes. Porque de alguma forma parece que nós nos convertemos e aí aquele fogo, e aí nós sentamos. E aí a gente começa a receber. E é muito bom receber. Eu não estou dizendo que não é importante ser fundamentado, ser edificado, investir numa vida de profundidade com o Senhor. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Tanto que das 7 ministrações desse retiro, 6 delas
foram sobre essa vida de intimidade e profundidade com o Senhor. Mas em paralelo a isso, eu tenho que trabalhar. Não é depois. Lembram do endemoniado de Gadareno? Quando ele foi liberto de um espírito imundo, na verdade eram vários espíritos imundos, o que ele diz ali? Deixa eu te seguir. Aí Jesus fala o seguinte: vai e volta aos teus e conta a eles o que Deus te fez. O cara era endemoniado, ele tinha alguns minutos de convertido e Jesus já deu para ele a missão. Vai e prega aos teus. A palavra fala que ele foi em Decápolis, eram 10 cidades. Tem estudos que dizem que depois dessas 10 cidades tiveram igrejas lá. E quem foi o primeiro a pregar lá? O endemoniado Gadareno. Ele não passou pela fundamentação. Ele não decorou as 8 verdades. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. Por favor, entendam bem o que eu estou dizendo. Isso é fundamental para que nós cresçamos em maturidade, até que nós sejamos formados à semelhança de Cristo, à estatura da plenitude de Cristo, o pleno conhecimento de Deus. Então nós estamos, mas enquanto nós estamos caminhando, nós trabalhamos. Não é depois. Meu pai convidou um jovem e eu para começarmos a ajudar numa congregação perto lá de Porto Alegre. E um dos irmãos me comentou assim: Dani, eu estou precisando de uma ajuda aqui, porque eu sou novo convertido, né? Eu me converti há 5 anos atrás. Aí eu falei: não. 5 anos, olha a bagagem. De alguma forma, as mentiras, os enganos, as frustrações eram acolhidas e ele: eu não consigo trabalhar, não posso trabalhar. Nós somos todos trabalhadores nessa seara. Todos somos construtores. Não existe alguém que foi excluído disso. Temos um papel. E enquanto nós crescemos em intimidade e profundidade com o Senhor, enquanto nós compreendemos a fé, o amor, a graça, a intimidade e comunhão com o Espírito Santo, nós botamos a mão na massa. Amém? Precisamos compreender isso. Isso é essencial. A impressão que eu tenho é que parece... Quantos aqui trabalham numa empresa? Uma empresa. Toda empresa, ela tem uma função, ela tem uma finalidade, né? Então, André, trabalha numa empresa do setor de vestuário, né? De roupas. Tem tanto fábrica quanto várias lojas. Eles têm uma missão. A missão deles é tanto produzir o design daquelas roupas, quanto desenvolver elas, produzir elas, distribuir elas e vender elas. Concordam comigo? Agora imagina, se todos os funcionários que trabalham contigo, André, achassem que o alvo da empresa é eles. Tua empresa só tivesse gente do RH. Todo mundo do RH. Tu não tem vendedor, tu não tem trabalhador na fábrica, é todo mundo do RH trabalhando para dentro da empresa. Para que a nossa empresa tenha programas de RH bons, tenha um espaço de lazer com ping-pong e sinuca. A gente só trabalha para nós aqui, para o nosso RH. O que vai acontecer com a missão? A empresa fale. Só que parece que às vezes nós como igreja, nós achamos que nós somos o alvo da igreja. E aí a gente fica sentado, recebendo. Eu sou o alvo da igreja. E a gente está recebendo. Mas se eu sou a igreja, eu não posso ser o alvo também da igreja. Se eu sou a igreja, existe um alvo a ser alcançado, que são vidas. É claro que existem aqueles que investem, né, para a edificação da igreja. É claro, isso é fundamental, mas com o propósito de nós alcançarmos mais pedras para essa casa. Há uma finalidade. Versículo 37 fala que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. É isso que a gente está falando. Por que são poucos? Porque a maioria ainda se vê como o alvo. Eu preciso receber. Mas, se os perdidos são o alvo da igreja, onde deveria ir o nosso tempo, o nosso recurso, os nossos esforços, aquilo que a gente se desgasta? É como se, imagina, 90% do orçamento que tu tem, André, tu é do financeiro, né? Para trabalhar na tua empresa, 90% é só para RH. Tu tem 10% para produzir e para vender. Vai falir também. Então, aonde tem que ir os recursos da igreja? Aonde tem que ir os investimentos de tempo, de esforço, de desgaste de cada um de nós? Para buscarmos mais vidas para essa casa. Precisamos nos edificar. Precisamos desses encontros e dos retiros, porque nós estamos nos capacitando para ser funcionários, cooperadores mais eficientes, melhores, cheios de bagagem, mas com uma finalidade. Não é para parar por aí.
Estão entendendo? Como? O que é essencial para que isso aconteça? Versículo 36. Vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos, para sermos trabalhadores, abrirmos os nossos olhos. Abrirmos os nossos olhos para as necessidades dos que estão ao nosso redor. Abrimos os nossos olhos para os perdidos que estão indo para o inferno. Aqueles que nós amamos, que são do nosso dia a dia, colegas, amigos, parentes. Às vezes a gente fecha os nossos olhos. Abrimos nossos olhos indo ao encontro aos perdidos. Jesus viu as multidões e quando ele viu, ele se compadeceu. Às vezes a gente não se compadece porque a gente não vê. Por quê? Porque a gente olha para nós. Nós temos que abrir os nossos olhos para os perdidos. Abrir os nossos olhos porque eles estão ao nosso lado. E aí quando a gente abre os nossos olhos, o nosso coração se enche de compaixão. Assim como Jesus, porque eles são ovelhas perdidas sem pastor, desesperados. Existe uma capa, nós estávamos falando ontem ali no fundo, uma capa que eles colocam, que o mundo coloca, que parece que está tudo bem, que eles estão bem, que eles têm tudo, e aí a gente fica acanhado. Mas por baixo daquela capa existe desespero, existe aflição, pessoas perdidas porque elas são ovelhas que não têm pastor. E nós temos o remédio, nós temos a verdade. Não podemos mais ser espectadores. E se de alguma forma tu não sabe como abrir os olhos, vai ao encontro. Existem talvez frentes de trabalho. Se não existe, nós vamos começar a criar aqui frentes de trabalho. Nos presídios, nos hospitais, nas praças, nos lares de idosos, nas creches. Por quê? Porque nós precisamos ver os necessitados. Ver as ovelhas perdidas e desgarradas que precisam de Jesus. Então nós precisamos levantar da cadeira. Precisamos. Entendam, por favor, eu não estou desprezando ou menosprezando o que nós recebemos como igreja, porque isso é fundamental para que nós cresçamos em maturidade, em intimidade com Cristo, mas ao mesmo tempo, nós pregamos o Evangelho. A palavra fala, vocês lembram de Mateus 28, ide por toda parte. O que diz? Fazer discípulos de todas as nações. Esse ide, no original, ele é indo toda parte. Enquanto eu me encho da palavra, eu estou indo fazendo discípulos. Enquanto eu estou me aprofundando em intimidade com o Espírito Santo, eu estou indo e fazendo discípulos. Enquanto eu compreendo a graça e o poder que Ele derramou sobre mim, eu estou indo e fazendo discípulos. É junto, é ao mesmo tempo, não é uma coisa e depois a outra. Então, se na semana que vem um amigo de você se converter, entregar a vida dele para Jesus, deixar de ser seara, você tem que dizer para ele que ele agora é um trabalhador. Cara, e aí? Tem alguma coisa que nesses dias Deus está te incomodando para te trabalhar? Eu tenho um amor pelos mendigos. Então nós vamos atrás deles. Eu tenho uma carga pela minha família. Então vamos orar para que tu vá atrás deles. Eu tenho uma carga pelos meus colegas. Então, vamos começar um grupo de oração na tua faculdade. Nós vamos investir e vamos orar para que tu tenha mais ousadia e intrepidez para testemunhar. Mas todos somos trabalhadores. E uma vez que nós abrimos os nossos olhos para os necessitados, abrimos os nossos olhos para aqueles que estão perdidos, o que nós devemos fazer? Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Tudo aquilo que não é imagem e semelhança do reino de Deus, nós somos agentes de mudança para trazer o reino de Deus. É por isso que Jesus diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu, porque no céu o reino de Deus já é estabelecido. No céu a vontade de Deus já é estabelecida em todas as coisas. Aqui na terra, nós como igreja precisamos estabelecer o reino. Então tudo aquilo que não é imagem e semelhança do reino, nós somos agentes de mudança. Fome é a imagem do reino?
Eu não consigo imaginar no céu passando fome. Então nós somos chamados para trazer comida. Frio e pessoas morrendo de frio é a imagem do reino? Então nós somos chamados para trazer abrigo. Cativos e oprimidos de espíritos é a imagem do reino? Então nós somos chamados para trazer a verdade do Evangelho. Pessoas deprimidas na sua alma é a imagem do reino? Então nós somos chamados para trazer libertação e cura sobre a alma delas. Vocês entendem que tudo aquilo que não é imagem do reino de Deus, nós fomos chamados como igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, para estabelecermos o reino de Deus. E nós precisamos ser ousados nisso. Porque Ele já derramou graça. Ele já derramou o Espírito Santo que vai nos guiar no que nós devemos fazer. Precisamos estabelecer o reino. E de forma muito prática, existem coisas muito práticas que nós podemos fazer. Muitas pessoas estão fechadas ao Evangelho ouvido, mas quase ninguém é fechado ao Evangelho vivido. Quase ninguém é fechado a enxergar. E aí eles dizem, tem alguma coisa diferente. Eu quero o reino. Quase ninguém é fechado a ser amado e ser servido. O amor e o serviço são uma das principais estratégias que Deus deu à igreja. Meu sogro, quando eu comecei a me relacionar com a Tiele, visando o casamento, ele não era convertido, ele estava afastado há mais de 10 anos. E as gurias orando por ele durante esses 10 anos, junto com a Beth, que é a mãe delas, uma guerreira, criou todos os filhos dos caminhos do Senhor, mesmo com o marido afastado por mais de 10 anos. Quando, na verdade, nem o Sérgio, nem o irmão mais velho da Tiele eram convertidos quando nós começamos a namorar. E aí o que acontece é que ele sabia, no fundo, que ele precisava, mas era duro. Então não adiantava a gente falar. Tinha que viver. Um dia, por misericórdia de Deus, nós estávamos num retiro. E no final desse retiro, uma árvore caiu no pátio. Eles tinham aquelas árvores gigantescas no pátio da casa deles, e a árvore caiu e destruiu o carro inteiro dele e metade da casa. Graças a Deus, as gurias estavam no retiro, eles não estavam lá, o Sérgio e a Beth não se feriram, mas aquele homem que é autônomo, trabalhador, batalhador, tinha de uma hora para outra perdido metade da casa e o carro. Homem duro de coração. Eu posso falar isso porque ele testemunha isso hoje. A igreja se levantou. Irmãos que não eram do convívio começaram a juntar recursos, e em um dia, a igreja foi lá e deu um presente para ele. E disse, isso é para te reconstruir. Nós queremos dizer que o Senhor te ama. Quanto tempo depois esse cara se converteu? Nós precisamos viver o Evangelho do Reino, estabelecer o Reino de Deus. Hoje ele é um dos maiores evangelistas que eu conheço. Ele não passa um dia sem falar de Jesus para alguém. Inclusive, ele está sempre falando de Jesus. Ele sempre fala de Jesus. Porque ele provou do que é a igreja, que é as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Ele provou esse amor. Ele provou esse serviço. E de algumas formas a gente às vezes separa. Talvez a gente tende a polarizar o reino e a dizer que é uma coisa ou outra. Então a gente diz assim, é ou fé, né, ou obras. É ou lei e mandamentos ou graça. Mas é fé e obras. A palavra não exclui as obras. Jesus mesmo diz em Mateus 5, ele diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós precisamos colocar a mão no arado. Nós estamos construindo. Eu listei aqui alguns textos, e eu vou ler muito rapidamente, mas para vocês verem o quanto a palavra ela é rica, nos mandando fazer alguma coisa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse texto está em Lucas 19:10. Gálatas 2:20, recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Provérbios 21:13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Cara, eu
tremo quando eu vejo esse versículo. Será que eu tenho tapado os meus ouvidos para o clamor daqueles que precisam? Mateus 5, 41 a 42. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Falando de uma falha minha, durante muito tempo eu julguei aqueles caras que no semáforo pediam: o cara vai usar para droga, só pode, eu não vou dar. A palavra não fala dá o que te pede quando ele for usar para alguma coisa. É claro que se eu puder ir lá e levar um prato de comida para ele, muito melhor, tá reduzindo o risco ali, né? Mas se o Senhor me mandou dar, não cabe a mim julgar. Um irmão testemunhou isso esses dias, que ele foi lá, um irmão de Salvador, ele compartilhou que ele estava na rua e aí veio um daqueles caras pedir, aquele guardador de carro, tem um troco aí, tio. E aí ele abriu a carteira e ele deu R$50 para ele. E ele disse: Deus não me deu do que estava sobrando, Ele me deu do melhor. E é por isso que eu quero te dar isso e dizer que Jesus te ama. Aquele homem saiu pulando, nunca ninguém tinha feito isso para ele. Esse mesmo irmão, contando alguns testemunhos, falou que um dia ele pegou, acho que uma carona com alguém, não sei se era um Uber, se era um táxi, não sei direito o que era. E aí terminou a corrida e Deus mandou para ele: dá R$100 para esse cara. Aí ele parou e ele deu R$100. Quando ele deu R$100 para aquele cara, ele começou a chorar, desabou chorando, e ele disse: os meus remédios custam R$100 e eu não tinha para comprar. O Espírito Santo nos guia, nós obedecemos. O Espírito Santo fala, nós obedecemos. Deus é o arquiteto da casa. Ele está olhando por toda parte. Os olhos dele passam por toda parte. E ele busca pessoas com o coração disponível a obedecer, com os ouvidos espirituais atentos. E aí ele diz: Neto, fala com aquele cara. Aí tu fala. Aquela vida vai ser impactada pelo evangelho do reino. Aí ele diz: vai lá e dá aquele cobertor para aquele outro cara. Aquilo pode fazer diferença na vida dele. O resto da vida. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para vermos a seara, nos compadecermos dela e, como igreja, estabelecermos o reino de Deus. Tito 1 e 14 fala assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Não é fazer isso de qualquer jeito, é ser padrão. Porque o mundo está cheio de ONG. O mundo está cheio de obras sociais, de caridade, de pessoas com um bom coração. Mas além de servir, nós levamos o evangelho do reino. Nós somos padrão. Nós somos o remédio que esse mundo precisa como igreja. Não adianta nós colocarmos a nossa expectativa de que a sociedade vai melhorar, de que o sistema político vai ser diferente, vai passar por uma revolução. Pode ser que Deus faça. Ia ser muito bom. Mas nós, como igreja, levando a Cristo, somos a solução desse mundo. Tito 3:1, estejam prontos para toda boa obra. Eu tenho que estar pronto. Para toda boa obra. Tito 3:8, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Como é bom quando a gente encontra, né, André, tu como líder, encontra corações solícitos. Vamos lá pintar aquela casa. Casa de passagem, não sei se tem aqui, essas casas-lar, quando as crianças são retiradas do pátrio poder, porque os pais são viciados em drogas ou alguma coisa assim. Tem um irmão lá que cuida de uma casa-lar, tem algumas casas-lares que são cuidadas por irmãos da congregação. Aí no Natal, nos finais de semana, normalmente essas crianças saem da casa-lar e elas vão com pais adotivos. Elas ficam no final de semana com pais que acolhem elas no final de semana, para elas saírem daquele lugar e passearem, vão no McDonald's, sei lá, né? E aí no Natal elas iam sair. Aí nós juntamos alguns irmãos e fomos lá pintar aquela casa. Porque ela estava meio caindo aos pedaços, nós fomos pintar aquela casa. Eu sei pintar, não sei pintar nada. A gente gastou o dobro de tinta que podia gastar ali, mas ele não sabe. Mas sabe, a alegria daquelas crianças chegando de novo em casa depois do Natal e a nossa casa é outra. Nós temos que estar solícitos para boas obras. Há uns anos atrás, nós tivemos um episódio em Canoas, que é uma cidade perto ali de Porto Alegre, cidade vizinha, que teve chuvas muito fortes e choveu pedras de gelo dessa grossura. Então, os telhados das casas mais simples foram destruídos em vários bairros mais pobres daquela cidade. Ali meu coração se encheu de alegria, porque eu vi a igreja
na rua, se movendo, tapando o telhado, subindo em cima com lona, juntando lona de tal lugar, juntando... Aí nós fomos nesse mesmo episódio, um bairro ficou todo desabastecido de água por dias. Aí o irmão disse, eu tenho uma caminhonete e eu tenho um tonel, nós vamos encher água. A igreja daquele bairro do Jari, nós fomos lá como grupo caseiro, e naquele momento como grupo caseiro nós começamos a juntar garrafa. Cada um cata a garrafa na casa de onde der, juntamos muitas garrafas. Aquelas pessoas daquele bairro tinham uma bica, sabe o que é bica? Tinha uma bica, e essa bica ficava filas quilométricas, porque as casas estavam desabastecidas, as pessoas viravam à noite, crianças com garrafas e com baldes, para pegar água daquela bica. E aí o que a gente fez? A gente criou uma concorrência. A gente botou o nosso tonel e um monte de garrafa ali e começamos a encher. Com a alegria de Cristo, enchendo. E a gente tinha mais velocidade ali, porque a bica era um só, e a gente conseguia encher muitas garrafas ao mesmo tempo. O bairro todo começou a ir em direção à igreja e ser abastecido por água. E aí ao mesmo tempo a gente diz, Jesus é água, e quem dele beber nunca mais terá sede. As pessoas vinham perguntar, Deus deu uma estratégia de naquele momento a gente não ir com camisetas e coisas da igreja. Naquele momento Deus falou para não ir, não botar faixa nem nada. Nós estávamos na casa de um irmão, no pátio dele fazendo isso, e aí as pessoas perguntavam, quem são vocês? De onde vocês são? Aí ele disse, não, eu sou de Porto Alegre. Mas tu veio de Porto Alegre para fazer isso? Tu veio de Canoas para fazer isso? O evangelho pregado de forma prática, porque nós somos trabalhadores da seara. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Não é uma obra social. É o evangelho do reino. Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A palavra está cheia disso. Naquele momento, nós como grupo caseiro, no grupo do meu pai, nós decidimos que, como grupo, nós íamos ser muito mais operosos e praticantes do que ouvintes negligentes da palavra. Nós precisamos estender o reino de Deus. Tito 3,14, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Se a gente fica muito tempo sentado, a gente se torna infrutífero. Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1,25, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Olha só que prático. Que prático é o evangelho do reino. A gente mistifica as coisas. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Olha que forte. Tiago 2, 14 a 26 fala que a fé sem obras é morta. Hebreus 10, 24, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 3, 16, não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. 1 João 3, 16 a 18, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Temos dado a nossa vida, temos dado o nosso tempo, os nossos recursos. Mas eu não tenho muito. Não precisa de muito. É o teu tempo, é o teu talento, é a tua disposição, é o teu coração, é o teu gás, é o teu fôlego, é a tua vitalidade, é o teu conhecimento, é as tuas experiências, é a tua habilidade, é as tuas finanças. Temos dado a nossa vida. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós somos embaixadores do reino, temos graça, temos amor, temos a comunhão do Espírito Santo, temos a fé, temos a palavra, temos a comunhão dos irmãos, temos líderes que nos cuidam. Vocês têm líderes preciosos aqui, que amam o Senhor e que doam a vida pelo evangelho do reino. Nós precisamos ser cooperadores. Não podemos olhar os trabalhadores na seara, nós somos trabalhadores. Imagina que os líderes de vocês, presbíteros, diáconos, líderes, imagina que eles fizessem toda a obra.
Eles estão puxando uma carruagem. Exemplo esse do João Nelson, dos presbíteros de Porto Alegre. Uma carruagem não, imagina que é uma carroça. Né? Às vezes a gente pensa que a igreja inteira está sentada em cima da carroça e que os líderes estão lá, empurrando essa carroça. É muito diferente. Não é assim. Será que a gente vai mais rápido se todos nós estivermos empurrando a carroça e os nossos líderes estiverem direcionando para onde vai a carroça? A gente pensa na parábola dos talentos. Ah, mas eu tenho poucos talentos. A palavra fala daquele que teve 1, depois daquele que recebeu 5 talentos e daquele que recebeu 10. Vamos lá, vamos pensar que os nossos presbíteros receberam 10 talentos. Vamos pensar que os nossos outros líderes que nós temos na congregação receberam... Estou viajando aqui, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer isso. 5 talentos. E que todos nós somos trabalhadores que recebemos 1 talento. Quantos presbíteros nós temos aqui na congregação? 2. 2 vezes 10 talentos, 20. Uma força de 20. Outros líderes, vou chutar aqui, temos diáconos, temos outros líderes da congregação, vamos lá. 5, 10 outros líderes, 10 líderes, 50. Quantos membros nós somos? 150 talentos. Onde está a força da igreja? Cada um tem. E ainda mais os jovens. Cara, esses dias eu estava lendo o Wendell Smith, ele fala o seguinte: os jovens contagiam o resto do povo. As atitudes deles influenciam o restante do povo. Na fogueira do espírito de reavivamento que Deus quer trazer, os jovens são como os gravetos que vão acender a lenha mais grossa. O coração dos adultos é afetado pelo comportamento dos jovens. Isso está em Provérbios 10, 1 a 5 e Provérbios 17, 25. Não é literal o que eu acabei de ler. A energia canalizada dos jovens libera vida e alegria na igreja. Os jovens constituem a força da igreja de hoje. A Bíblia diz em Provérbios 20, 29, também em 1 João 2,14, está escrito que os jovens sois fortes, têm força. Então, para toda essa obra que nós estamos falando aqui, existe força, vitalidade e graça em nós. Vocês entendem que nós somos construtores dessa casa? Ninguém está fora. Deus escolheu cada um de vocês para ser um contratado na construção dessa casa. E se Ele me disse para fazer aquela janela, eu vou fazer aquela janela. Eu não quero ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Às vezes a gente pode estar pensando assim: mas tem certeza que é para mim? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu cada um de vocês. Ninguém aqui está fora desse trabalho. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor que mande mais trabalhadores à sua seara. Ou nós somos seara, ou nós somos trabalhadores. Não existe o espectador. Às vezes a gente pode estar olhando, mas o que eu vou fazer? O que eu vou doar? Eu não tenho nada, eu não sei nada, né? Lembra do exemplo de ontem? Eu não sei cantar. E a gente fica ouvindo aqui, ó. Lembra da fé? A gente fica ouvindo um monte de coisa. Lembra da história de Moisés? Moisés se considerava um cara, ele tinha uma baixa estima. Ele se considerava que não era capaz de fazer aquilo. E aí Deus chamou Moisés, e quando Moisés viu a sarça, lembra daquele episódio que ele subiu lá, acho que era uma caverna, não lembro agora, ele entrou e viu aquela sarça ardente, Deus estava ali, Deus fala: tira as sandálias porque tu está em terra santa. E aí Deus fala que Moisés seria usado para libertar o povo, e aí Moisés diz: eu? O que eu tenho? Tem certeza? Tem gente que fala melhor, tem gente que canta melhor, estou viajando, tem gente que tem mais habilidades, tem gente que tem mais recursos, tem gente que tem mais estudo, tem gente que tem. O que Deus diz para ele? O que tu tem na mão? O que tu tem na mão? E aí ele olhou, um cajado. Ele tinha um cajado na mão. O Senhor está perguntando nessa manhã: o que tu tem na mão? O que Deus já tem te dado para essa obra? O que nós temos na mão?
Moisés tinha um cajado, e com aquele mesmo cajado ele transformou numa serpente, ele abriu o mar vermelho, ele fez sair água da pedra, era o que ele tinha na mão. Se ele tivesse uma espada ali, Deus ia usar a espada. O que nós temos na mão hoje? Cada um de nós tem. Cada um tem. Eu danço bem? Não, eu não danço, tá? É um exemplo. Eu sou um pato duro aqui, não consigo dançar. Eu sou criativo. Eu gosto de pintar. Eu gosto de cantar. Eu não sei o que eu gosto de fazer, mas eu posso carregar coisa. Eu posso carregar pedra. Daniel, quando precisar, me chama. Eu vou carregar pedra. Posso cortar grama. Posso ir no asilo, estar com os velhinhos e ministrar o evangelho do reino com eles. O que vocês têm na mão? Fato é, somos trabalhadores, não podemos ser ouvintes negligentes. Nós precisamos perguntar, Senhor, do que eu tenho na mão, o que tu quer que eu faça? E aí nós pegamos isso e a gente não sai fazendo ela louca. A gente vai lá e chama nossas autoridades e diz, Deus tem me dado isso, e eu quero cumprir meu papel. O que eu posso fazer? Às vezes a gente tem dificuldade para saber no que nós podemos cooperar. E aí sabe o que acontece? A gente fica esperando vir um chamado sobrenatural, aquele outdoor que diz, Daniel, faça isso. Sabe o que a gente tem que fazer? Você lembra de Isaías, quando Deus tinha uma obra para fazer através do povo? Deus pergunta para Isaías, isso aqui está em... Não lembro. Isaías 6. Está em Isaías 6. E aí Deus pergunta para Isaías, Isaías, a quem enviarei? Ele não chamou Isaías. Ele perguntou para Isaías e disse, quem nós vamos enviar? Aí Isaías para e olha. Envia-me a mim, eis-me aqui. É o mesmo convite que ele está fazendo agora. A quem enviarei ao teu colégio? A quem enviarei ao teu local de trabalho? Por algum motivo tu está lá e não eu, não o Daniel, não o Marcelo, não o André, não o João, não o Léo. Por que tu está no teu trabalho? Porque lá tu é chamado para estabelecer o reino de Deus. Por que tu nasceu na família onde tu nasceu? Porque lá tu é chamado para brilhar a luz de Cristo e estabelecer o reino de Deus. Por que eu caí naquela turma, que é a pior turma do colégio? Porque lá tu vai fazer diferença, estabelecer o reino de Deus. Mas já passou muito tempo. Eu perdi muitas oportunidades. Deus não está preso no tempo. A palavra fala em Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus não está preso no tempo. Então não adianta a gente ficar pensando agora, perdi tempo. Tá, mas e agora? E agora? O que eu vou fazer? Quando eu sair desse retiro? E agora? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, assim como Isaías falou. Eis-me aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eis-me aqui, que se cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, olha o que eu tenho na mão, Senhor. Eu sei tirar foto. Olha o que eu tenho na mão, Senhor. Eu sei organizar as coisas. Eu sei fazer um projeto. Eu sei cuidar das finanças. Posso dar teu exemplo aqui? André estava ontem repartindo aqui comigo, dizendo, para mim a parte logística do retiro é muito difícil. É muito difícil fazer. Aí ele disse, graças a Deus, Deus me deu a Rebeca. Ela faz com tanta facilidade isso. Ele dizendo, para mim é um parto organizar essa parte logística aqui. Ele tem na mão algumas coisas, a Rebeca tem na mão outras coisas, eu tenho na mão outras coisas, vocês têm na mão outras coisas, mas nós fomos chamados para construir essa casa, estabelecer o reino de Deus. Então, se de alguma forma você ainda está respirando nesse dia, é porque ainda não está consumado, ainda não completou a carreira, existe algo ainda a ser feito. E nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, fala aquilo que tu quer que eu cumpra, que parte dessa casa tu quer que eu construa. E aí quando ele fala, nós obedecemos. Que o nosso clamor nessa manhã seja, Senhor, nos dá ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e um coração disposto a obedecer a Tua vontade. E eu queria convidar vocês a se colocarem de pé agora. Se de alguma forma Deus não está te falando nada específico nesse momento, Ele está dizendo, continua.
continua o que tu tem feito. Se ele não está te falando algo muito claro, ele está dizendo, continua o que tu tem feito. Se por acaso tu não tem feito, tu vai buscar tuas autoridades, teus discipuladores, teus líderes e dizer, eu quero levantar da cadeira. Eu quero proclamar com mais ousadia. Eu quero servir, amar e buscar os perdidos. Oramos juntos? Senhor Jesus, nessa manhã nós nos apresentamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós oferecemos as nossas vidas e tudo aquilo que temos em nossas mãos a Ti. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Nós não queremos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra. Nós temos ouvido que nesses dias da Tua plenitude nós temos recebido e graça sobre graça, não nos falta nada. Agora nós queremos pegar esse tudo e exercer a Tua autoridade aqui na terra. Nós somos o Teu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então envia-nos, Senhor. E o Senhor diz que Ele já nos enviou. Ele já nos enviou. Cada um aqui foi colocado num campo de trabalho. Cada um aqui recebeu uma porção de graça, de vida, de capacitação, de experiências para levar o evangelho do reino, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Não podemos ficar mais sentados. Não podemos mais esperar um momento onde talvez um dia, se Deus quiser, quem sabe, porventura, seremos chamados. Nós fomos chamados, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da luz. Nós te louvamos aqui nessa manhã, Senhor, porque Tu nos conquistou por um alto preço, e não é por mérito nosso. Essa casa é Tua, é para a glória Tua, as pedras vivas são Tuas, e nós te clamamos, Senhor, para que Tu nos use para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.